Boa noite, eu sou o Rafael Andrade, esse é o Casinha TV. Vamos começar uma live hoje bastante especial, dando continuidade ao tema que é pediatria, que temos feito ao longo do mês de outubro, que é o mês das crianças. Hoje vamos falar sobre psicanálise infantil, tratamento psicanalítico com crianças, que segue basicamente as mesmas teorias da psicanálise com adultos, mas com um diferencial muito importante, que é uma certa adequação ao tipo de atendimento que vai ser especial para cada faixa etária, né? Com certeza. Cada tipo de abordagem vai ter uma estratégia mais específica. No caso das crianças, o brincar, a parte mais lúdica da psicanálise acaba entrando muito em cena. Logo em seguida, vou fazer um outro bate-papo com o Tiago Figueiredo, que é psiquiatra infantil. Vamos falar sobre o olhar da psiquiatria, sobre a saúde mental e saúde emocional das crianças. Mas nesse primeiro momento eu vou querer saber da Renata Vasconcelos, que é psicanalista e que é membro do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise, e La Cause des Bébés, que é a Associação Francesa Transdisciplinar para estudar o bebê e suas competências. Quero saber da Renata quando uma criança precisa fazer psicanálise, quais são as principais indicações, a partir de que idade ela pode fazer, o que fazer quando uma criança se recusa a fazer um acompanhamento psicanalítico, entre outras questões. Então eu vou convidar aqui minha querida amiga Renata para noite sobre essas questões bastante importantes de serem tratadas. Ei, Olá, oi boa Rafa, noite, boa noite, tudo tudo bem? bem? Tudo e você? Tudo jóia, que bom falar com você. Tô achando ótimo. Muito obrigado por aceitar o convite de falar sobre esse tema tão importante, tão atual e tão necessário de ser falado, que é o tratamento psicanalítico de crianças, né, a psicanálise para crianças, que tem uma grande relação com a saúde mental, a saúde emocional desses pequenos, né? Uhum. E eu queria começar te perguntando, Renata, logo de cara, quais são as principais diferenças entre os atendimentos de psicanálise com adultos e de crianças? Primeiro, boa noite, né? Boa noite a todos. Rafa, obrigada mesmo pelo convite, é uma alegria estar aqui com você e logo em seguida com o Dr. Tiago, né? A diferença principal, eu acho que depende da quando a gente fala de infância, né? A gente tem o trabalho da psicanálise com os bebês, que eles 0 a 3 anos, e depois de 3 a 99, vai depender. Vai depender aí, né? Mas o trabalho com crianças, ele requer, primeiro, uma prática muito grande, né? Acho que é um erro comum até, não sei se é um erro, mas uma falta de informação de alguns analistas que estão começando, acharem que, vou começar com criança que é mais fácil, né? Só que não, né? É muito mais difícil trabalhar com criança porque nem sempre as coisas são tão fáceis de manejar como as pessoas imaginam, né? O trabalho com bebês é um trabalho que você precisa saber ler tudo que está envolvido no bebê. O bebê fala, né, o tempo todo. E a gente precisa saber fazer a leitura da linguagem deles, já que eles não têm a fala ainda articulada, né? E mesmo a criança, quando ela começa a falar, ela utiliza muito os significantes da família parental, né? De quem está ali, dos pais ou das mães, dos pais, né? Da mãe, ou de quem faz essa função. Então, tem que ter um cuidado muito grande de saber o que significa cada palavra para cada criança e cada situação, né? Como na psicanálise com adultos também, né? Quando alguém fala pra gente que está com medo de elefante, a gente precisa saber o que quer dizer aquele elefante para ela, né? Enfim. Então, para crianças não é diferente. Uhum. Eu tinha falado um pouco aqui na introdução que na prática clínica, né, da psicanálise, o brincar entra muito em cena, né? E queria que você falasse um pouco da importância, né, do brincar para além do setting analítico, né? E também como que você vê como que é feito mesmo, né, dentro do atendimento, essa interseção entre o brincar e a psicanálise, como que você estrutura isso nos atendimentos? É muito importante a questão
A psicanálise com crianças, assim como a psicanálise com adultos, é de cada um, né? É como o sujeito ele se apresenta ali. E as crianças, elas trazem muito do que elas estão vivendo no conflito, né? O conflito que elas estão vivendo, a dificuldade que elas estão passando, angústias, enfim. E isso é muito possível de ser acessível através do brincar, né? Então a criança, a gente convoca, por exemplo, a criança que fala assim, eu não gosto do meu colega porque ele é mau. O que é malvado, né? O que significa malvado para aquela criança? Então, é nesse momento em que às vezes ela não consegue colocar em palavras o que significa malvado para ela, que ela é convocada a desenhar, a fazer um trabalho com massinha. Eles adoram massinha. Eu tenho no consultório uma massinha de areia, tipo, eles chamam de areia da lua. As crianças adoram, até os adolescentes também. Então, naquele momento, eles podem se expressar mais naturalmente. E cabe também ao analista que está trabalhando com a criança saber manejar aquilo ali para não ficar também uma interpretação muito forte de tudo, na tentativa de que a gente vê que alguns analistas tentam interpretar o tempo todo tudo que a criança fala ou traz, né? É preciso dar uma certa liberdade para que ela possa surge enquanto sujeito, e através do brincar ela faz isso, sabe? Eu atendi, para tentar exemplificar, né? Há algumas semanas, uma criança com 3 aninhos, e primeira coisa que primeiro dia de consultório ele entrou já direto, assim, engraçado que as crianças já vão entrando, assim, né? Aí foi direto pro quadro e começou a pegar um pilô e ficou fazendo borda no quadro, né? É óbvio que eu estava começando a conhecer a criança, tem que ter muito cuidado de significar o que aquela borda ali está dizendo, né? Aquele contorno que ela está fazendo no quadro. Mas fica muito claro essa tentativa de limitar a relação dela de mediar a relação dela com o corpo, né? Que era uma coisa que estava muito desorganizada, né? Então ela rapidamente expressou aquilo ali, e a criança ela entrega muito a coisa, né? Então, com o brincar, ela pode fazer isso de forma menos sofrida, talvez, né? Uma coisa assim, menos angustiante do que ficar falando. E geralmente quais são os tipos de queixas ou de necessidades que os pais têm que chegam mais frequentemente ao consultório? As preocupações mais comuns? Por que geralmente os pais procuram um psicanalista para tratar a criança, né? Sim. Bom, a partir dos 3 anos, normalmente a agressividade na escola, a dificuldade de interação com os colegas, um atraso na fala, né? A criança que de repente já está no tempo do desenvolvimento, né? A gente sabe que a psicanálise não é desenvolvimentista, mas tem um certo tempo ali que é possível em que a criança comece a se apropriar da linguagem. Então, às vezes, quando a família percebe que tem um atraso, ou o pediatra, é muito importante o pediatra na infância, né? O papel do pediatra de identificar. Mas normalmente é quando ela vai para a escolinha e que ela tem dificuldade de interação com o outro, é muito agressiva, ou tem uma ansiedade de separação, então terror noturno, enurese, a criança que não consegue desfraldar, já tem 4, 5 anos, não consegue desfraldar, né? Então essas coisas assim que causam sofrimento para a criança e para a família, né? Acontece também de pais que já estão no segundo ou no terceiro filho, percebem a diferença, né? Nossa, a gente sabe que cada filho é diferente, mas algumas coisas ficam evidentes quando o casal já não tem, o casal ou a família não é o primeiro filho dela, percebe que algo que não tá diferente, né? Esse olhar é diferente. E como que a gente poderia explicar ou apontar por que irmãos que tiveram a mesma criação às vezes apresentam personalidades ou comportamentos completamente diferentes? Eu não sei se dá para a gente explicar, mas dá para a gente pensar o seguinte: primeiro tem a questão do que é o filho para
para o casal parental em cada fase da vida deles, né? Então, a gente sabe, pensando a partir da psicanálise, que tudo que faz parte do desejo familiar, do desejo parental para aquela criança faz diferença no desenvolvimento dela. Se ela é o primeiro filho, né, o segundo filho, o lugar dela na relação familiar também, às vezes, coloca em reedição, né, algum problema do pai ou da mãe no seu local da família também, né? Então, por exemplo, se às vezes isso é tudo muito delicado, né, pra gente pensar assim, mas, por exemplo, você tem casos de um pai que é o segundo filho, é um filho do meio. Então, quando ele tem um filho do meio, né, um filho ali que é o segundo, que vai ser pretensamente o filho do meio, há toda uma reedição do que ele viveu com os pais, né? Então, isso tudo pode ter implicações. E aí também como é o desenvolvimento da gestação, né? A gente sabe que como foi a gestação, se foi uma gestação saudável, se o bebê não sofreu muito, se o bebê não teve muitas dores. Agora a gente tem, junto com, como você falou lá no começo, o pessoal do Lacose do Bebê, esse ano a gente está muito voltado para as questões das dores nos bebês, né? E tem se descoberto cada vez mais a importância de um trabalho do osteopata junto, né? A gente tem conversado bastante sobre isso no começo, porque qualquer dor num bebezinho recém-nascido desarticula muito ele, e ao desarticular o bebê, desarticula também a relação dele com a mamãe ou com o papai. É difícil cuidar, segurar aquele bebezinho, ou muito rígido, ou muito molinho. Então, tudo isso pode interferir nessa relação da diferença de um bebê para o outro, sendo o ambiente o mesmo, né? Mas as experiências nunca são as mesmas. A escolinha não é a mesma, enfim. Os momentos são para cada um. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso que você mencionou, que não sei se pode ser chamado de intervenção precoce ou intervenção a tempo, que é um pouco dessa interseção entre a osteopatia e a psicanálise. É um assunto bastante interessante. E aqui no canal muita gente que acessa a osteopatia, né? São pacientes de osteopatia, muitos osteopatas também participam aqui das lives. Queria rapidamente, antes de você responder, contar uma experiência que eu acho que eu já te contei, que eu tive a oportunidade de conhecer alguns osteopatas na França, um pouco mais de 10 anos atrás, que trabalhavam na maternidade ou, enfim, recebendo pequenos bebês, né, recém-nascidos. Eu presenciei uma consulta, foi muito interessante, porque era um bebê que tinha uma dificuldade muito grande de amamentação. A mãe relatava que ele não tolerava o abraço, o pegar no colo, né, não tolerava muito esse contato. E ele fez o atendimento com o osteopata, que identificou ali, agora não vou lembrar com tanta precisão, mas identificou algum tipo de disfunção osteopática que tem a ver com mobilidade reduzida, algum quadro de dor, como você falou, que possivelmente a criança sentia. E ele fez algumas semanas, com umas 2 ou 3 sessões com o osteopata, e quando eu estava lá, eu vi ela retornando com o olho brilhando, assim, dizendo que finalmente ele tinha aceitado o peito e estava conseguindo ficar melhor no colo, né? Então eu fico pensando como que o desenvolvimento dessa relação da mãe e do filho também passa por isso que você está dizendo, da relação da criança com o próprio corpo, no momento em que ainda não tem não tem linguagem nesse sentido de poder dizer do que está acontecendo e por aí vai, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre o que é essa intervenção precoce, como que essa interseção acontece com a osteopatia. Bacana essa pergunta. O que acontece? A intervenção precoce, hoje a gente chama de intervenção a tempo, né? Porque essa tradução para o Brasil ficou ruim, né? Então a gente tem no começo tinha uma ideia de precoce ser preventiva, né? Não deixa de ser, mas a ideia de uma intervenção a tempo, porque o que acontece? O bebezinho, a gente sabe a partir da psicanálise, né? Pensando na psicanálise, que o bebezinho humano ele nasce completamente desamparado, né? Ele nasce prematuro, mesmo nascendo dentro dos 9 meses, nós nascemos prematuros. Então a gente depende que alguém
cuide da gente. A gente depende que alguém deseje a gente depende que alguém alimente, né? Diferente de um... Esses dias eu estava vendo um parto de um potro. Incrível, né? Então, assim, o bichinho já nasce lá, já se levanta. E se a gente vê aí os partos dos animaizinhos, sabe que eles fazem, né, esse percurso diferente da gente. Então, na França, porque a gente sabe que a psicanálise com crianças é muito avançada, e no Brasil também hoje, mas os estudos mais fortemente começaram, acho que na década de 30 ali, Françoise Doutor, né, depois Anna Freud, Melanie Klein, mas Françoise Doutor, que tem um encontro muito grande com essa questão do bebê. Ela ousa em cuidar dos bebês porque ela acha que se uma criança com 4, 5 anos responde bem a uma análise, um bebezinho também vai responder. E ela faz esse trabalho. Então, veja bem, a gente está falando de um trabalho da década de 30, né? E depois isso se avança bastante com o trabalho desse grupo no qual eu faço parte, que é da década de 70. Eu não faço parte da década de 70, mas faço parte dele. Então, a gente tem no grupo Catherine Doutor, que é filha de Françoise Doutor, enfim, só para a gente ter uma contextualização. Então, qual é a ideia, né? É que o bebê humano, para ele entrar na linguagem, ele precisa fazer um circuito pulsional, que tem 3 fases. A fase oral, que é a primeira fase da amamentação, de amamentação no seio materno, na mamadeira, né? É essa fase que o bebê precisa aprender a sugar para poder se alimentar, bem resumidamente. Depois a gente tem a fase do autoerotismo, onde o bebê vai descobrir o dedo, né? Ele vai pegar vai chupar o dedinho, vai brincar um pouquinho com a mãozinha, vai descobrindo o mundo, mas ele vai erogeneizando o seu corpinho, né? E o terceiro tempo, que é um tempo muito interessante, é onde o bebê vai se fazer de objeto de prazer para o outro, né? É aquele momento em que o bebezinho ele estufa a barriguinha, né? A gente quando vê o bebezinho ele faz gracinha para a mamãe, aí a mamãe vai lá, ai, vou comer o pezinho, que pezinho gostoso, que cheirinho bom, que não sei o quê. Então tem essa troca entre o bebê, mas ele faz gracinha, ele faz bolinha de sabão fingindo bolinha de sabão com a boca, ele está fazendo gracinha para o outro. Então o bebê ele tem prazer com o prazer do outro. Esse circuito pulsional, para que um bebê tenha uma entrada saudável na linguagem, ele precisa se fechar. O que a gente percebe é que muitas vezes o bebezinho não consegue chegar no terceiro tempo do circuito pulsional, por algum motivo. E tem se pesquisado muito ultimamente que uma das causas do bebê, desse desencontro com quem cuida, né, com esse outro cuidador, com a mamãe, com o papai, está relacionada à dor, né? E essa dor, ela muitas vezes pode ser uma dor relacionada a um trauma, né, do corpinho mesmo, um trauma no parto, né? Hoje a gente estava fazendo uma reunião à tarde e aí tinha um bebezinho que não conseguia mamar, um bebezinho todo desencontrado, que não tinha um encontro ali, né? Bebê e mamãe, fica muito difícil isso. Isso é muito angustiante para a mamãe, é muito difícil para a mamãe um bebê que não encaixa para amamentar. E aí foi visto que ele tinha uma fratura muito pequena na bacia, né? Aí depois que foi ver, né? Isso aconteceu agora na França. A mãe levou um tombo durante a gravidez, fez todos os exames, o bebê estava bem, nasceu bem, mas ele tinha uma fratura lá que doía pra caramba. Então, quando entrou o osteopata, que ele percebeu que aquele bebê tinha uma dor muito grande. Às vezes, na cervical, né? Ainda existem alguns países que fazem parto com fórceps, né? Que machuca muitas vezes o bebezinho às vezes nasce com marquinha. Então, alguns bebezinhos a gente tem percebido por estudo que são mais sensíveis à dor do que outros, né? Então, esse trabalho de intervenção precoce é um trabalho que levou em consideração desde a década de final da década de 70, início da década de 80, essa relação mãe-bebê,
né? Os italianos foram os primeiros a solicitarem vídeos caseiros da família para poder olhar essa interação. Então, esse grupo, né, da Marie-Christine Lajnik, da Catherine Doutor, e aqui no Brasil a Megan Seger, que é a presidente na França, e aqui no Brasil a gente tem alguns outros profissionais, começaram a olhar esses vídeos caseiros. Então, a partir de muitos vídeos caseiros, depois deles terem visto mais de 14 mil bebês, né, e um trabalho em conjunto com mais de 600 profissionais que chegaram a essa conclusão da importância de se fazer esses 3 tempos de circuito pulsional e que a dor, em algum momento, né, dificulta, entre outras coisas, mas a dor, a gente tem estudado muito sobre isso e por isso que é tão importante, Rafa, essa interdisciplinaridade, né? Não é só o psicanalista que vai dar conta desse laço, né? Dessa relação mãe-bebê. Muitas vezes a gente precisa do apoio do pediatra, do osteopata, de um psiquiatra, né? Então, é um trabalho em conjunto, não é um trabalho isolado, às vezes da escola, enfim. Você falou no começo quais são as queixas mais comuns que acabam aparecendo no consultório, né? Você citou um pouco a agressividade, problemas com a linguagem, mas queria fazer uma pergunta no sentido contrário. O que geralmente as crianças podem estar apresentando que podem ser algum sinal de necessidade de alguma atenção especial, mas os pais geralmente podem acabar negligenciando um pouco, não, lógico, de propósito, né, mas acabam deixando passar, no sentido de, ela é assim mesmo, é da natureza dela, é do tempo dela. Quais são os principais pontos que você acha que precisam ser vistos, assim, nesse sentido, de se evitar esse deixar passar? Tem uma coisa que eu acho que é importante. Por exemplo, se você tem um bebê ou uma criança que é muito ativa, muito alegre, muito sorridente, brincalhona, de repente ela fica mais quietinha, mais introspectiva, mais chorona, tem que olhar, tem que saber o que está acontecendo, né? E vice-versa. Se às vezes você tem uma criança, um bebê mais quieto, que pode ser da natureza dele, né? E de repente ele começa a ficar muito agitado, muito agressivo, né? Gritando muito, com muita energia também, eu acho importante olhar. Então, essas coisas, o que eu acho fundamental olhou hoje, viu que não tem alguma coisa, deu um estalo, procura ajuda, né? Procura o pediatra, conversa com o pediatra, conversa com o profissional que possa orientar. Não deixa para depois, né? As pessoas acham que fazer análise pode ser algo simples, né? Ou que você pode... Que é para quem já tentou tudo, não conseguiu. Não, mas fazer análise, né? Não tem nada de misterioso, não tem nada de inacessível, nada de vergonhoso. Pelo contrário, acho que é um ato, assim, de responsabilidade muito grande, que exige uma coragem moral, né, da gente, né, e dos pais também, de olharem que o seu pequeno precisa de ajuda. E quando uma criança está fazendo análise, necessariamente os pais precisam também fazer análise ou não? Olha, em alguns casos sim, mas o que eu percebo, assim, pelo menos a partir da minha clínica, é que as crianças que chegam, né, mais cedo, normalmente são pais que fazem análise, que têm um olhar, né, os que chegam mais cedo, né? A não ser o que o pediatra... Eu tenho alguns pediatras que eu conheço e que já têm um olhar diferenciado a partir das conversas que a gente pôde trocar e já mandam um bebezinho mais cedo. Mas eu acho fundamental esse olhar aí pro bebê e para a criança. E alguns pais precisam sim fazer análise. É fundamental. Tem alguns casos que eu realmente não tem como a gente trabalhar sem que os pais façam análise. Geralmente vai ser no caso a caso e você, No caso a abordando os caso. pais, pode fazer essa indicação, né? De alguma Sim, forma. porque quando você trabalha com criança, você primeiro tem que fazer as entrevistas com os pais. Não dá para atender a criança de pronto, né? Nem com o adolescente. A não ser quando o adolescente
não tem outra alternativa, mas nem com adolescente a gente atende assim, né? E às vezes nas entrevistas preliminares acaba que o pai ou a mãe ou quem buscou a análise, a avó, o avô, eles acabam ficando em análise, né? Ao invés da Uhum. criança. A criança eu nem chego a ver a criança. Ficam os pais ou quem procurou, né? Então Uhum. isso é bem interessante. Renata, eu recebi algumas perguntas naquela caixa de perguntas aqui do Instagram. Aliás, quem estiver assistindo e quiser fazer alguma pergunta, só digitar nessa caixinha que tem um ponto de interrogação, logo depois do espaço para comentar, fica mais fácil porque a pergunta fica salva que eu consigo acessar melhor. Mas algumas pessoas mandaram perguntas pelos stories e eu queria te perguntar. Hoje em dia existe um movimento que é criação com apego, que é uma criação que é contrária a qualquer tipo de punição ou castigo. E a pessoa gostaria de saber o que você acha que isso pode ter de impacto na formação da personalidade da criança, no desenvolvimento psíquico da criança. Bom, eu acho que criança precisa de limite, ponto. Né? Isso eu acredito. A criança precisa saber, a gente está inserido numa sociedade e ela precisa saber o que ela pode ou não fazer. Isso não tem nada a ver com uma punição, né? As crianças são capazes de entender tudo que se fala com elas. Então, é perfeitamente possível chegar para o seu filho com qualquer idade e falar para ele o que está acontecendo, né? E conversar. Eu acho que o diálogo é a melhor forma de relacionamento entre os pais e a criança. Mas criança precisa ter limite, ela precisa saber o que ela pode e o que ela não pode fazer, né? Minimamente. Então ela precisa saber que se ela vai visitar um parente, ela precisa saber como se comportar naquele lugar. Se ela vai para a escola, ela precisa de regras, né? Então isso é constituinte. A gente sabe que as leis são constituintes também do nosso psiquismo. A gente precisa delas para conseguir operar. Senão fica uma criança muito desarticulada, né? E que a gente vê que chega no consultório, uma criança sem limite, sem barra, né? E aí com muita angústia, porque a falta de limites, a falta de direcionamento paterno e materno causa muita angústia, porque a criança ela tem que se virar por si só, né? Então, isso é uma coisa que me preocupa nesse sentido, né? As crianças chegam muito angustiadas, porque elas não sabem direito muitas coisas. Porque nessa questão de deixar a criança fazer tudo o que ela quer, né, no tempo dela, da forma que ela quiser, sem punição, sem restrição, sem diálogo, fica muito desarticulado, fica muito difícil mesmo. Opinião minha. Bem Outra, particular, sim. outra pergunta é sobre sua opinião acerca da cama compartilhada com os pais. Isso torna a criança mais insegura? Quais outros impactos que podem acontecer no desenvolvimento da criança? Até que idade isso pode ser uma boa ideia, né? A criança dormir na cama junto com os pais? Bom, isso é uma questão assim bem polêmica, né? Em todos os tempos, é uma questão assim difícil de se responder, exatamente porque tem essa é cada um. Nós temos uma amiga psicanalista e que foi nossa professora, a Terezinha Costa. Ela não atende, em hipótese alguma, criança se estiver dormindo na casa dos pais, na cama dos pais. Ela não atende. Né? Se estiver dormindo, ela não atende. Porque ela entende que isso é uma falta de limitação do espaço da criança que é importante para ela, né? Que ela tenha o espaço dela, que ela possa se constituir, que ela possa se tornar sujeito a partir daquele lugar. E para os pais também, né? É muito difícil, às vezes, os pais dormir ali com os filhos. Agora, eu acredito que também isso vai depender da dinâmica familiar, né? Sempre depende da dinâmica familiar, de cada caso. Em alguns momentos a criança está tão angustiada que pode ser necessário que ela fique um pouquinho mais aconchegada ali, né, na cama dos pais, por uma noite, duas, mas assim, a vida inteira
Não dá, né? Às vezes eu recebo adolescentes de 15, 16 anos que dormem com os pais. Então, acho isso bem complicado. Acho que precisa saber que cada um tem seu espaço. É óbvio que às vezes você atende famílias que dormem todos, 5, 6 pessoas no mesmo cômodo, né? Então não tem como você... Como é que você vai fazer? Dormem todos, né? Então, mas algo precisa se estabelecer, né? Eu brinco que bota uma coisinha assim, bota um lençol, bota uma... Eu já atendi uma família que eram 6 pessoas dormiam no mesmo lugar. Uma outra pergunta que tem a ver com o que você falou é como ajudar a criança a lidar com o sentimento de medo, né? Quando a criança tem um medo muito exacerbado, como que os pais podem lidar com isso? Olha, tem a questão do medo, tem a questão da fobia, né? Eu acho que é preciso que a gente pense o quanto que isso está impactando na vida da criança, né? Eu recebi uma vez uma criança com 8 anos de idade que foi para análise porque com medo muito grande de insetos que voam, né? Desde muito pequenininho, desde a mãe fala que ele tinha esse medo desde que tinha 1 aninho de idade. Ele, veja bem, o tempo. Ele só vai para análise aos 8 anos, quando ele, com uma borboleta na rua, solta da mão da mãe e é atropelado. Sai correndo na direção do carro e é atropelado. Então, isso não é uma coisa assim, não há algo que eu possa dar uma dica agora. O que eu posso dizer é o seguinte: seu filho tem uma fobia, se ele tem 1 ano e meio, vá cuidar, né? Tente não esperar que algo mais grave aconteça, porque a criamento de estresse, de medo, isso pode acontecer. Então, isso é uma questão. Agora, os medos, né, os medos infantis, eles fazem parte também da constituição da criança, né? A gente precisa ter um certo medo por uma questão de instinto. Até um certo ponto isso é natural ocorrer. Quando está demasiado, né, a ponto de atrapalhar a rotina, eu acho que tudo que atrapalha a rotina da criança precisa ser visto, né? Então, se está atrapalhando a criança a dormir, se está atrapalhando ela a se alimentar, se está atrapalhando ela a ir para a escola, o medo de separação é muito comum nos pequenos, tem que procurar ajuda, Rafa, porque é muito particular, né? Eu acho que o que a família pode fazer é, primeiro, não valorizar isso. É uma coisa que eu tento, né? Não, olha, vamos para a escola hoje. Você não vai ficar com medo de ficar sozinho na escola. E, pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso, né? Então, olha, hoje vai ter tempestade. Tá aqui na previsão do tempo. Você, pelo amor de Deus, não vai sair correndo porque você tem medo de chuva. É óbvio que, assim, não reforçar isso, né? Mas é preciso olhar, é preciso levar e avaliar com carinho, né, as crianças, para saber como conduzir, né? E Veja menos bem, ainda uma coisa... usar o objeto do medo como ameaça ou de alguma maneira, olha, se não fizer isso, vou, sei lá, eu vou te levar Sim, para... E alguma coisa que a criança tenha medo, né? Não usar isso sim. como Tem objeto de crianças que ameaça, de parecem... barganha, né? Sim, tem crianças que têm muito medo de chuva, de tempestade. Então as pessoas falam assim, olha, se você não comer direito, hoje vai cair uma chuva, hein? Uhum, Sabe, essas coisas uhum. assim. E aí fica a criança com medo, né? A chuva não cai, aí fica a situação ainda da mentira, né? Enfim. E como que é possível lidar com as crianças que não aceitam fazer ou se consultar com um psicanalista, não querem ir de jeito nenhum, se recusam de qualquer forma ir ao consultório de um analista ou de um psicólogo ou algum terapeuta de qualquer outra linha? Como que você acha que é possível para os pais lidarem com isso? Olha, eu ainda não tive na clínica esse tipo de experiência, né? Ainda não tive uma criança que falou que se recusou a ir, né? Ou que não quis fazer um trabalho. Os adolescentes são um pouco mais difíceis, né? Nesse caso, eles são mais rebeldes. Então, o que eu falo para alguns pais é o seguinte, que não dá para escolher algumas coisas, não dá para ter escolha na vida, né? Então, como não dá para escolher ir ao pediatra, tomar uma vacina ou não, né? Ir à escola ou não. Então, em alguma medida, a família precisa estar implicada ali, né, naquele atendimento da criança.
E aí cabe o manejo também do analista, né, e do profissional, de fazer uma transferência com aquela criança, com aquele sujeito, para que ele possa ter desejo de voltar ali, né? O que eu posso contar uma vez, eu recebi uma adolescente, eu não sei se eu já te contei isso, mas eu vou compartilhar. Ela chegou muito aborrecida, porque não queria, né, assim, e fazer análise, ela nunca tinha feito, não sabia o que era, ela chegou muito aborrecida, com os cabelos assim, no rosto para não poder ver, de braço cruzado, ficou sentada lá uns 20 minutos na poltrona, em silêncio. Eu fiquei 20 minutos em silêncio, esperando que... Achei que aquele silêncio era importante para ela, né? 12 Uhum. anos. E aí chegou uma hora que ela levantou, olhou para os brinquedos, falou assim: posso jogar? Falei: pode, vai lá, escolhe um. Então, assim, não é fácil para um analista sustentar um silêncio de 20 minutos. Né? Um adolescente que eu nunca via antes, que eu só tinha feito entrevista com os pais, chegou ali. Mas, de alguma forma, ela precisava daquele silêncio e ela viu que eu respeitei o silêncio dela, que eu respeitei o espaço dela, que eu respeitei o tempo dela. E dali por diante, ela já chegava escolhendo um jogo e a gente pôde construir uma transferência e a análise delas percorreu muito bacana até os 15, quando eu dei alta para ela. E era uma questão pontual ali da descoberta da sexualidade, né? Enfim, Uhum. essa Renata, adolescência aí. alguns pais acham que as crianças, as mais novinhas, né, de 3, 4 anos, até um pouco antes, 2 anos por aí, por serem muito novas, elas acabam não entendendo, não tendo capacidade para compreender determinados assuntos e falam sobre isso na frente das crianças. Existe um cuidado específico a partir de qual idade sobre o que se fala e o que não se fala na frente de uma criança? Nunca deve se tratar de assuntos mais íntimos ou mais delicados na frente de uma criança, ou seja, a partir de quando ela realmente entende o que está se passando. Eu acho que uma criança entende tudo desde sempre, né? Desde dentro da barriga da mamãe. Então, é preciso que tenha cuidado. E uma coisa que, assim, a gente precisa se dar conta que a gente pode fechar os olhos para dormir, a gente pode fechar a boca para falar, mas não tem como fechar um ouvido, né? Os ouvidos, a gente não tem como tapar os ouvidos. Então, se você observar, muitas crianças têm esse instinto de botar a mãozinha assim, porque é um excesso de barulho muitas vezes, né? E esse falar dos pais o tempo todo achando que a criança está distraída, que ela não está ouvindo, ela está ouvindo tudo, está entendendo tudo o tempo todo. Criança é uma coisa assim incrível, né? E bebezinho entende tudo. Uhum. Então eu acho que se for algo que a família não queira compartilhar com aquela criança, não fale na frente dela. Porque se falar na frente dela, ela vai entender. Não o significante da palavra, mas ela vai entender a entonação, ela vai entender o olhar, ela vai entender. A criança é muito mais... Os bebês são muito competentes. Muito mais Uhum. do que a gente imagina. Né? Então, se é algo Renata, que a família não quer, não fale perto da criança. uhum. Então, para finalizar, eu queria te perguntar como que os pais podem ajudar os filhos que estão passando por alguma dificuldade emocional ou algum transtorno, né? O que é possível fazer? O que os pais podem e não podem fazer, né? O que se deve e o que não se deve fazer nesses casos? Bom, não tem receita de bolo, né? Sabe? Eu acho que assim, acho que os pais, eles precisam saber lidar com o filho e conhecer bem a sua criança. Preciso entender a criança, ler a criança, saber quando ela está com medo, quando ela não está com medo, quando ela está com fome, quando ela não está com fome, porque o bebezinho depende disso e a criança também depende desse outro cuidador, né? Então, quando os pais perceberem que a criança não está bem, ela está precisando de cuidados, deem esses cuidados a ela, né? Se puder, eu sempre falo primeiro para levar o pediatra para ver se não tem nenhuma questão orgânica, né? Se a criança não está com nenhuma dorzinha ou se ela não está com uma baixa de alguma vitamina, alguma coisa que é importante. Então, eu acho que eu sempre pergunto como é que tá os exames, está tudo bem, está, não tem nada ali, né?
que possa estar desorganizando essa criança em termos emocional. Se não, é importante que as crianças, que a família acolha essa criança, né? Tente fazer com que ela possa expressar o que ela está sentindo. Isso não é uma coisa muito fácil, porque as crianças às vezes não sabem colocar em palavra o que elas estão sentindo. A gente, adulto, muitas vezes não sabe. A gente tem angústia, a gente tem um sintoma, não consegue colocar em palavras, né? Precisa, às vezes, um percurso de análise. Então, é preciso que os pais consigam ler o que é aquele sentimento, o que é aquilo que aquela criança está passando significa para ela, né? Então, e se precisarem, peçam ajuda, né? Peçam ajuda, a família. Acho que uma coisa que as pessoas, quando chegam no consultório, eu sinto muito, as pessoas estão muito sozinhas, mamães, os papais estão muito sozinhos, né? Então, está fazendo muita falta aquele apoio da família, das vovós, dos vovôs, das titias, dos amigos, né? A gente percebe que com o afastamento, né, com as profissões, então as pessoas voltadas muito para o trabalho, a distância, a gente mora afastado da família, isso faz falta, né? Então, peçam ajuda à família. Muito bem. Renata, quero te agradecer muito pelo seu tempo. Foi ótimo, foi Eu um que ótimo agradeço. encontro. A gente fez um encontro um pouco mais reduzido hoje, porque tivemos um problema na semana passada, um problema Sim. técnico do Instagram que não foi possível entrar, e eu já estava com as outras agendadas, aí aproveitei o gancho para fazer um tema né, está em conjunto, que é sobre a psiquiatria infantil, que vai ser a live que vai começar logo agora em seguida, 8h15. Quero convidar, então, quem estiver aqui com a gente, em primeiro lugar, agradecer a todo mundo que está aqui e mandar algumas perguntas. Inclusive, quero te pedir, Renata, Me se manda. você puder, eu te mando as perguntas no privado, de repente vocês podem, né, vou te pedir essa gentileza Claro, eu de dar esse respondo com o feedback maior para essas carinho. pessoas, Sim. porque É eu porque tem acabei muita ficando com um coisa, horário mais né? reduzido. É, Eu tentei fazer uma pincelada um pouco, né, com as sim. perguntas que mandaram, para tentar atender as curiosidades que chegaram por aqui. Mas em breve a gente faz um segundo encontro. Já fica aqui o convite. Claro. Quero te E agradecer se muito, então. precisar, mandem as perguntas que eu respondo. Combinado, vou deixar depois marcado aqui o perfil da Renata, que daí vocês podem também escrever diretamente para ela. Tá bom? Renata, muito Obrigada, obrigado. Rafa. Boa Um noite a beijo todos. grande. Aliás, quem está aí assistindo, eu vou sair da Vamos live só ficar. para poder salvar e depois eu vou retomar com o Tiago Figueiredo, que é psiquiatra da infância e da adolescência. A gente vai continuar nesse tema. Tá? Então, 5 minutinhos e voltem. 5 nada, 3 minutinhos e voltem aqui para a sala. Renata também. Um beijo, Também. então. Beijo. Deixa eu fazer uma Tchau. fotinha nossa, um segundo. Vamos lá. E- Foi. Um beijo, então. Beijo. Tchau.